Você tem 50 anos de idade e trabalhou exposto a riscos, saiba se você pode se aposentar. Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado previdenciário, e no vídeo de hoje vamos falar sobre quem está na faixa dos 50 anos de idade e se agora, em 2026 em diante, pode se aposentar desde que tenha trabalhado exposto a riscos, como insalubridade. Mas antes, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, também curta esse vídeo, isso é super importante aqui para o nosso trabalho. Então, caso consiga curtir agora no comecinho, agradeço muito. Ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações aqui do canal e caso tenha Instagram, nos siga lá, Petró Advocacia, tá certo? Bom, vamos lá então falar sobre as pessoas que estão nessa faixa de idade, de 50 anos de idade. Porque quem trabalhou em atividade especial com a reforma da Previdência de 2019, infelizmente sofreu um baque muito agressivo. Até 2019, até o dia 12 de novembro de 2019, portanto, um dia antes de entrar a reforma da Previdência, a pessoa com 25 anos de atividade especial tinha como se aposentar de forma especial, sem uma necessidade de pontuação mínima e sem uma necessidade de idade mínima. Mas veio, infelizmente, a reforma da Previdência e mudou completamente isso. Então, aquelas pessoas que estavam na faixa dos 40, 50 anos de idade e estavam ali há 1, 2, 3 anos de conseguir uma aposentadoria especial com um valor integral, enfim, de um dia para o outro se viram com a necessidade de ter que trabalhar ali mais 5, 10, 15 anos. E isso, obviamente, ocasionou um prejuízo muito grande para essas pessoas. Mas, em junho, no dia 3 de junho de 2026, o STF julgou a ADI 6309, que mudou completamente isso. Ou seja, voltou a ser o que era antes da reforma da Previdência, que era uma aposentadoria especial com 25 anos de atividade especial. E agora, respondendo o título aqui do vídeo, se você pode, com 50 anos de idade, na faixa dos 50 anos de idade, se aposentar de forma especial? Sim, é possível. Mas você tem que tomar alguns cuidados e existe também a questão do cálculo da previdência que eu tenho que lhe alertar que não é mais tão vantajoso assim em alguns casos como era antes de 2019. Primeira coisa, você deve comprovar 25 anos de atividade especial pelo menos. Você tem mais de 25 anos? Ok. Você tem 25 anos de atividade especial e outro tempo que não é especial? Também ajuda na hora de se aposentar, mas tem que comprovar os 25 anos. E isso independe da sua idade. Então você está com 50 anos de idade? Pode. Você está com 55 ou 45? Pode também. Você tem que cumprir o requisito do tempo de contribuição sem precisar se preocupar mais com idade ou pontuação mínima. Mas atenção, a questão do cálculo da previdência é algo importantíssimo que isso acabou não ficando tão vantajoso como era antes de 2019. Então você tem que analisar o seu caso para saber se vale a pena ou não. E falando sobre cálculo, importante você realizar um planejamento previdenciário, analisar uma análise previdenciária para saber se você tem material suficiente para comprovar para o INSS que você tem tempo especial e assim conseguir a sua aposentadoria de forma antecipada, na faixa dos 50 anos de idade ou até menos, como eu lhe disse. Então, consulte com o advogado previdenciário da sua confiança e como vocês sempre perguntam, primeiro link aqui da descrição está o WhatsApp aqui do escritório. Você pode então clicar neste link, agendar o seu atendimento. Seu atendimento será feito por mim, por chamada de vídeo ou telefonema, e não importa de qual lugar você esteja falando, tá certo? E eu quero agora falar sobre a questão financeira mesmo, a questão ali do cálculo do INSS. Porque antes de 2019, antes da reforma de 2019, você tinha como se aposentar de forma integral pela aposentadoria especial, excluindo 20% das menores contribuições. Então, 80% das suas maiores contribuições seriam consideradas para você encaminhar a sua aposentadoria, para você se aposentar, e 20% das menores seriam excluídas. Agora não é mais assim. Agora você não tem mais como descartar 20% das menores contribuições. Então, o cálculo da Previdência não mudou.
Então, com o julgamento do STF, não mudou o cálculo. Então, o cálculo você não pode mais descartar 20% das menores contribuições. Não voltou a ser o que era antes de 2019. Então, basicamente, agora você vai ter que pegar todas as suas contribuições, especiais ou não, considerar no cálculo, e se você, homem, não tiver 40 anos de contribuição, você não vai se aposentar de forma integral. Você tendo 25 anos de contribuição, você vai se aposentar com 70% da sua média. Já você, mulher, se você não tiver 35 anos de contribuição, você não vai se aposentar com 100%. Mas você tendo 25 anos de atividade, você vai se aposentar com 80% das suas contribuições, tá? Então é isso que muda. E não tem mais como ser como era antigamente, tá? Então nós temos que trabalhar com o que nós temos agora. Então, dificilmente uma pessoa vai chegar a 40 anos de contribuição homem ou 35 anos de contribuição mulher, tá? Mas o cálculo agora é desta forma. No entanto, como não existe mais, depois do julgamento do STF, a questão da idade mínima ou da pontuação mínima, você não precisa mais apenas depender disto, você pode depender só de fechar 25 anos de tempo especial, ainda é bem vantajoso porque você vai antecipar muito a sua aposentadoria. E um ponto importante também para você planejar. Você depois de aposentado, você depois de aposentada de forma especial, você não pode continuar em atividade especial. Você pode trabalhar sim, mas você não pode trabalhar em atividade especial. Então você vai ter que trabalhar em atividade comum, você pode trabalhar em atividade por conta própria, mas você não pode trabalhar em atividade especial, tá certo? Só que isso não é na hora de pedir a sua aposentadoria. Isso é na hora de a sua aposentadoria, quando ela for concedida e você receber o primeiro pagamento. No momento que você aceitar a sua aposentadoria, você está aposentado e não pode continuar trabalhando em atividade especial e nem começar uma nova atividade especial. Então, muitas vezes a pessoa está numa empresa e ela muda de setor, ou ela vai para uma outra empresa, começa a trabalhar de forma autônoma, enfim, mas ela não pode trabalhar de forma especial, tá certo? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, curtam esse vídeo, ative esse link que está aqui abaixo e também nos siga lá no Instagram Petró Advocacia. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.